Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estava no outro dia a andar na rua quando passou por mim um corredor que tinha uma t-shirt que dizia "Ninguém treina para perder". É uma frase que lhe deve dar alguma motivação para os momentos em que está mais cansado, imagino eu, mas também é uma experiência que nós temos no dia a dia, quando há uma competição, quando há um jogo, quando há um concurso. Aqueles que participam querem ganhar. Não nos passa pela cabeça que chega a fase final do campeonato ou do concurso e um dos finalistas diga "Eu acho que aquele outro finalista deveria ser ele a ganhar, não eu". Isto com certeza chamar-nos-ia muito a atenção e até seria algo de estranho. Pois é isto que nos chama a atenção quando lemos o Evangelho de hoje, que pode ser visto nesta perspectiva. Diz-nos São João que por um lado está Jesus com os seus discípulos, com os apóstolos, no território da Judeia, e Jesus começa a batizar. E João Batista, entretanto, o seu primo, também estava a batizar noutra terra ali perto. Poderíamos até pensar que estamos a falar de duas equipas, Jesus, os seus apóstolos, contra João Batista e os seus discípulos. E isto provoca uma certa discussão. Aliás, os discípulos de João vão ter com João Batista e dizem-lhe: "Olha, aquele de quem tu deste testemunho também está a batizar e todos vão ter com ele". Como quem diz, a equipa dele está a ganhar. E João Batista responde prontamente, voltando a dar testemunho de Jesus. Diz aos discípulos que já os tinha avisado que ele não era o Messias, mas que veio preparar a vinda do Messias. E além disso falou-lhes da alegria que tinha por isto ser assim, por ele ser apenas aquele que tem a missão de preparar Jesus, o caminho de Jesus. Esta é a minha alegria, que agora é completa. Ele deve crescer e eu diminuir. Se continuarmos com a comparação desportiva ou futebolística, poderíamos dizer a equipa dele não apenas deve ganhar, mas deve golear. Que coisa estranha de ouvir, mas é isto que nós somos chamados na nossa vida cristã. Jesus deve crescer em nós e aquilo que São Paulo se refere como o homem velho deve diminuir. Devem diminuir as nossas más ações, devem diminuir os nossos maus pensamentos, deve diminuir aquilo que nos afasta dos outros, que nos afasta de Deus. Mas isto não é nada fácil. Jesus, também eu na minha oração gostava de te dizer sinceramente: quero que tu cresças e que eu diminua. Quero que me ajudes a ser mais parecido contigo. E preciso mesmo da tua ajuda, porque às vezes parece que quero o contrário, que eu cresça e que tu diminuas. Há um cantor português, talvez conheças, já tenhas ouvido, Samuel Uria, que tem uma canção inspirada neste versículo do Evangelho de São João, que hoje estamos a meditar. A canção chama-se "É Preciso que eu Diminua", e vai percorrendo a canção uma frase, uma espécie de desabafo de alguém que se dá conta daquilo que lhe acontece, mas que não se conforma com isso. E vai-se repetindo sempre a mesma coisa: "Eu só sei crescer". A dada altura, de uma forma poética, diz-se: "Leio do topo da estante tudo livros de engordar, e eu preciso abreviar-me, mas só sei crescer". Esta ideia do eu preciso abreviar-me faz referência a uma ideia que já vem da tradição da Igreja e que Bento XVI, numa exortação sobre a Palavra de Deus, destaca. É uma expressão que causa espanto. O verbo abreviou-se. O verbo, quer dizer,
o próprio Filho de Deus, Deus abreviou-se. A palavra abreviou-se. A palavra eterna fez-se pequena, tão pequena que cabe numa manjedoura, diz Bento XVI. Fez-se criança para que a palavra possa ser compreendida por nós. Desde então a palavra já não é apenas audível, não possui somente uma voz. Agora a palavra tem um rosto que podemos ver, Jesus de Nazaré. Jesus, tu que és a palavra eterna de Deus, que não tem princípio, que nem tem fim, que é infinita, abreviaste-te. Fizeste humilde, quiseste nascer como uma criança. E por isso eu quero parecer-me contigo. Também preciso de abreviar-me, de crescer nesta virtude da humildade. Mas eu só sei crescer. E parece que às vezes penso que sou ou atuo como se fosse o grande protagonista da história, como se tudo girasse à minha volta. E não é assim. É uma graça de Deus que agora lhe pedimos neste tempo de oração o reconhecer que temos esta tendência para crescer demasiado, para nos pormos no centro das coisas. Lembro-me numa ocasião, uma entrevista que li a este autor desta música, que lhe perguntavam: o que mais te aflige no teu pequeno mundo? É o nome de um álbum que ele escreveu. E ele respondeu: aflige-me uma visão agigantada de nós próprios. Nós não queremos essa visão agigantada, e isso dizemos a Jesus. Pedimos-lhe: ajuda-me a ter uma visão verdadeira sobre mim próprio, uma visão humilde, porque a humildade é a verdade. É uma visão que reconheça as coisas boas e que reconheça que o grande protagonista da minha vida, da história do mundo, não sou eu, um eu gigante que só quer crescer, mas és tu, Jesus. Hoje, dia 9 de janeiro, é o aniversário do nascimento de São José Maria, um santo que escreveu muito sobre a humildade, sobre esta virtude da humildade. E se é santo, é porque não apenas escreveu, mas soube aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, e por isso foi capaz de conseguir a santidade. Hoje, no seu dia de anos, queria recordar um ponto de um dos seus livros chamado Sulco, um livro com ideias que nos ajudam a fazer oração. E numa dessas ideias, num desses pontos, recorda São José Maria alguns sinais evidentes de falta de humildade. Refere muitos sinais. Depois, se quiseres, podes ler mais atentamente este ponto, ponto 263 do Sulco. E refere esses sinais porque é importante que reconheçamos essa necessidade que temos de ser mais humildes. Aqui vão alguns desses sinais. Pensar que o que fazes ou dizes está mais bem feito ou mais bem dito do que o que os outros fazem ou dizem. Querer levar sempre a tua avante. Discutir sem razão, ou quando a tens, insistir com teimosia e de maus modos. Dar a tua opinião sem te a pedirem, ou sem a caridade o exigir. Desprezar o ponto de vista dos outros. Não encarar todos os teus dons e qualidades como emprestados. E continua com vários destes sinais de falta de humildade. Porque é preciso que nós reconheçamos: Senhor, tenho tantas coisas em que preciso de melhorar com a tua ajuda. E há tantos momentos em que parece que eu só sei crescer. E, no entanto, gostava de dizer, como disse João Batista a teu respeito: ele deve crescer e eu diminuir. De Nossa Senhora e de São José não poderíamos apontar sinais evidentes de falta de humildade, mas muitos sinais evidentes de uma grande humildade. Que nos ajudem, Maria e José, que viram essa palavra de Deus abreviada na manjedoura, que nos ajudem a crescer, mas em humildade.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.